Minha amiga e meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar prisão domiciliar para a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Como foi os caminhos para chegar até essa decisão? No julgamento da Débora, que ocorreu no início dessa semana, o Luiz Fux pediu vista do processo, o que dá a ele até 90 dias para analisar. Neste caso e nessa circunstância, cabe aos advogados de defesa da Débora pedir que ela seja colocada em liberdade total. Pois bem, Alexandre de Moraes acolheu o pedido da defesa e mandou para a Procuradoria-Geral da República dar um parecer. A Procuradoria-Geral da República deu o seguinte parecer: colocá-la para cumprir prisão domiciliar. Continua cumprindo a pena, porém em domicílio. Pois bem, senhoras e senhores, a Débora está em prisão domiciliar. Ela não está solta. Continua cumprindo a pena. Isso é muito bom para a Débora? É bom. É uma mãe trabalhadeira, uma mulher que produz, que tem residência fixa, uma mulher que nunca passou numa porta de uma delegacia, nem sequer para registrar um boletim por perda de documentos, com 2 filhos pequenos, 2 anos no cárcere, para ela é extremamente importante. Para os filhos que dormiam sem a presença dela, é importante. Para os meninos que dormiam com a tia, a irmã da Débora, agarradinho ali na irmã, na tia, de uma forma anormal, e a tia perguntava: por que vocês estão tão agarradinhos a mim? Tia, é porque a senhora tem o cheiro da minha mãe. Sabe por quê? As 2 irmãs, Débora e a sua irmã, usavam o mesmo perfume. Ela está voltando para casa, vai abrandar o seu sofrimento, mas não vai acabar. Porque ela ainda continua presa e não deveria estar. Não deveria estar. O senhor Alexandre de Moraes, acredito eu, que em uma combinação prévia com o seu Paulo Gonet, tomara essa decisão. Essa decisão foi de fazer o bem para a Débora? Não, não. A intenção deles não era essa. Não era essa e nem será. Eles são perversos, são insensíveis e desumanos. O que eles querem é esfriar o movimento que existe em torno de Débora quanto ao pedido de anistia. Essa decisão é importante? É. Bom para Débora? Não, é bom demais. Só que ela precisa mais. Ela precisa de liberdade plena, liberdade verdadeira, ser livre de fato e de direito. Poder trabalhar, poder curtir a família, poder acompanhar os seus filhos na igreja, na escola. Ela precisa voltar, ela precisa ter de volta a vida dela de forma normal, como era antes e, se possível. 2 anos de cárcere já cumprido, mais uma condenação que está em curso de 14 anos de prisão por pichar uma estátua escrevendo a frase "perdeu o mané" usando um batom labial. Frase essa que foi criada por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. É insano. Não, não é insano, é diabólico, é satânico. É muita perversidade de quem aplica essa pena. É anormal. É anormal. O que essa senhora precisa é da liberdade verdadeira. Liberdade pela metade não é liberdade, é engodo.
E o sistema quer usar esse fato da prisão domiciliar para tentar, em vão, jogar um balde de água fria nas manifestações, mega manifestações, que ocorrerão no dia 6 de abril, na Avenida Paulista, em um domingo às 14 horas, onde a pauta é anistia. E a nossa luta não pode esfriar sobre hipótese ou circunstância alguma, porque nós queremos verdadeira liberdade plena, plena para a senhora Débora, que ainda se encontra presa. E queremos também que justiça seja feita por outras centenas de presos que estão no cárcere, idosos, pessoas com comorbidade, como tem um senhor com doença, com câncer em estado avançado, em que a defesa já pediu para colocar esse senhor em liberdade e de uma forma insensível, tendo a tara pelo sofrimento do outro, Alexandre de Moraes diz não. Essa decisão do Alexandre de Moraes, que no meu entender foi previamente combinada com Paulo Gonet, procurador-geral da República, não foi pensando na Débora. Foi pensando neles, tão somente neles. Porque o filme deles está queimado na sociedade brasileira. Órgãos de imprensa que até alguns meses atrás classificava Alexandre de Moraes como o guardião da democracia, descobriu que de guardião ele não tem nada. Ele é um conspirador contra ela. Veículo de comunicação de grande circulação, como a Folha de São Paulo, o Estadão, que está usando os seus editoriais para dizer que Alexandre de Moraes está promovendo uma tirania. E não sou eu que estou dizendo, apenas replicando. Nós não podemos baixar a guarda e ver essa decisão como um fato positivo para a nossa luta. É assim que nós temos que ver. Nós temos que ver essa decisão como um halteres, uma coisa que fortalece o nosso movimento, e não como um balde de água fria para esfriar a nossa causa. Essa decisão não é fruto da consciência desses homens, que eles não têm consciência. Essa decisão é fruto da mobilização popular nas ruas, nas redes, na igreja, na praça, no trabalho. Quem tem medo. E eles têm, inclusive, medo. A mobilização que a gente fez foi jamais vista em prol dessa senhora e da anistia, que vai abarcar as outras centenas de presos, que não pode ficar para trás, que depende de cada um de nós. Caso contrário, hoje são eles, amanhã nós vamos estar fazendo companhia a eles, se a gente não se levantar sobre a ordem, sobre a decência, sobre as regras que está escrito aqui, no artigo 53 dessa carta. Porteira que passa boi, passa boiada. Se eles deram para Débora, ainda que de forma parcial, esse benefício, cabe beneficiá-la indo além e abarcar outros presos políticos. Nós descobrimos que podemos. Não são eles que queriam tomar essa decisão. Se sentiram obrigados diante do nosso trabalho, diante da nossa mobilização, que não deve parar. Não acredite que esse gesto de Alexandre de Moraes é pensando nos patriotas, é pensando na Débora. Ele está pensando nele. Tanto é que, no mesmo tempo que ele ensaia esse gesto, por outro lado, em julgamento virtual, ele acaba de condenar 18 pessoas. 18.
Ele não parou com as suas maldades. Ele apenas está usando essa decisão como cortina de fumaça, mas nós estamos aqui para jogar luz na realidade. Não podemos deixar ninguém para trás. Essas pessoas que estão presas, como Débora, são verdadeiros heróis e heroínas. Esses sim brigam pelo Brasil. Estão pagando com a liberdade, com um bom nome. E de cabeça erguida. E é pela Débora e pelos muitos que estão presos, pelos autoexilados, pelos que estão na iminência de voltar para a cadeia, que nós temos que continuar lutando. Ninguém pode ficar para trás. A anistia é uma coisa justa. A anistia é uma questão humanitária. A maioria esmagadora das pessoas nos atos de 8 de janeiro sequer chegaram perto do local do reprovável quebra-quebra. Mesmo assim, foram colocadas em ônibus e o resultado é esse aí que a gente está vendo. Em 1979, o então general e presidente da República, João Batista Figueiredo, assinou a anistia ampla e restrita, beneficiando criminosos da esquerda, terroristas da esquerda, que cometeram sequestro, crime de sangue, tiraram vida, assaltaram um banco, promoveram o justiçamento, tirando a vida do outro, foram anistiados. Inclusive tem um cantor baiano que adora pousar de vítima, que de talento não tem nada, embora a imprensa diz que ele é talentoso, um cara chato, irreverente, patético, inútil, que hoje ele tem o hábito de, durante os seus shows, com a sua meia dúzia de ratos pingados, porque é assim que se define o seu público pífio, ele tem o hábito de parar o show e gritar sem anistia. Sem anistia. Sendo que ele mesmo foi anistiado. E ganha uma pensão vitalícia do Estado na casa de R$ 9.000 até o último dia da sua vida inútil. E agora, de uma forma covarde, ele se coloca contra a anistia para os presos do 8 de janeiro que não cometeram nenhum crime de sangue, não foram pegos com nenhuma arma. A anistia é uma questão humanitária. Por essa razão, senhoras e senhores, nós temos que tomar essa decisão do Alexandre de Moraes como um fator positivo e parte de uma vitória que conquistamos. E assim saber que dá para ir muito, mas muito mais além. E é por essa razão que eu falo, não esmoreça. No dia 6 de abril, às 14 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo, mega manifestação, pauta anistia. Se você puder ir, vá. Leva os amigos, convide os amigos, leva a família, se vista de verde e amarelo, porque o Brasil depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você, depende de nós brasileiros. E há um ditado que diz: só o povo salva o povo. Não vamos esperar da consciência do Poder Judiciário, não vamos esperar da OAB, que ela está podre e vendida, não vamos esperar da imprensa, salvo raríssimas exceções, estão comprometidos com a liberdade, com os fatos. Não vamos esperar da Câmara, do Senado, porque esses só vão atuar se nós fizermos e continuarmos fazendo esse tipo de pressão. Tudo depende de mim, tudo depende de você, tudo depende de nós. Se você, por uma razão ou por outra, porque mora num estado distante e não puder se deslocar até São Paulo, faça o seguinte: sintonize nos veículos de comunicação, nas redes sociais, compartilhe os vídeos da mobilização, pegue os recortes de vídeo e vai publicando. Assista a algum canal comprometido com a liberdade, com a causa dos patriotas, com a democracia.
que se coloca para defender a anistia, e aqui eu te dou um exemplo de veículo que você pode sintonizar nesse dia, a Rádio Aurim Verde Brasil, que atua também através do seu canal no YouTube. Vai lá, eles dão um show de transmissão. Senhoras e senhores, dia 6 de abril, na Paulista ou aonde você estiver, todos voltados para a mobilização da anistia. É vital. A anistia é uma questão humanitária. Ninguém pode ficar para trás. Se eles pensam que vão nos enganar, estão enganados, estão eles. Estão mostrando para a gente que nós podemos ir muito mais além.